Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos tirar uma dúvida muito grande aí, né, sobre auxílio acidente, auxílio doença, quando é acidentário, o que acontece, quando é espécie 31, quando é espécie 91. Vamos lá, é para tirar todas as dúvidas, vale a pena esse conhecimento, hein? Você pode ter direito aí a alguns benefícios aí dessa espécie e você nem sabe. O auxílio acidentário, né, a espécie 31 significa que trata-se de uma doença comum, tá? Já a espécie 91 significa que ocorreu um acidente de trabalho ou doença ocupacional. É um benefício, né, concedido aos que sofreram acidente de trabalho ou que adquiriram doenças ocupacionais. Portanto, se você contraiu uma doença e suspeita que isso ocorreu devido ao ambiente ou más condições de trabalho, que você é obrigado a enfrentar para realizar suas funções, é possível que seja considerada uma doença ocupacional. E isso, pessoal, você pode ter direito aí uma bela de uma grana, tá? Nesses casos, né, a enfermidade se incapacitar para o trabalho, você tem direito de se afastar para receber tratamento. Portanto, é necessário solicitar o auxílio doença, tá? Por meio do portal Meu INSS ou através do telefone 135. Para comprovar a doença ocupacional, é necessário passar por perícia médica. Se aprovado, você receberá o auxílio diretamente do INSS. E depois retornar ao trabalho, você ainda vai ter direito, né, a 12 meses de estabilidade, no caso da espécie 91, tá, pessoal? Além de assegurar a estabilidade no emprego, esse benefício também pode resultar numa indenização, visando compensar os danos físicos e emocionais causados pelo acidente ou pela doença. Olha só, muitos detalhes que muita gente não sabe, tá? Inclusive, compensar o período que você ficou afastado, né? Aumentando as suas chances até de uma promoção no emprego, tá? Esses e outros fatores são considerados para avaliar os danos da doença ocupacional que teve em sua vida. Olha aí, muitas vezes, né, você vê empresas aí que não dão condição de segurança, exigem uma carga horária muito além do que vai por lei, né, desse funcionário, e acontece um acidente. É claro que a empresa não quer assumir, né? A empresa vai colocar um batalhão de advogados dizendo que não, que você já tinha doença, que não tem nada a ver com o seu trabalho. Vai até mentir falando que você não faz a atividade, né? Então é bom ficar esperto, tá? O auxílio acidente é um benefício, né, pago pelo INSS de forma indenizatória para segurados que, em decorrência de acidente de qualquer natureza, né, que nós vimos lá, o código, pode ser até no trajeto, tá, pessoal? Quando você está indo ou retornando para casa e você ficou com alguma sequela que causa prejuízo, quer dizer, a sequela não é nem total nem permanente e também não é temporária. Ela vai ficar em você, causou, por exemplo, uma diminuição na sua capacidade de produção, na sua capacidade do seu dia a dia, né? Mas ela não tem cura, ela não vai impedir de você trabalhar, mas também não vai se curar. Então, é um auxílio indenizatório, tá? Esse benefício é desconhecido, tá? Muitas vezes, a falta de informação faz com que você perca o direito, né? Assim como todo benefício do INSS, ele também tem condições específicas, tá? Quando vocês viram que eu falei, primeiro você pede o auxílio doença, é exatamente isso. O perito vai analisar se for temporário. Você vai ficando de auxílio doença. Se ficou a sequela, né, que impede você de retornar 100% para o trabalho, mas você está em condições de retornar, o perito ele cessa o auxílio doença e já começa a pagar a partir dali o auxílio acidente, tá? Como funciona o cálculo, quais são os valores, por isso que é bom você ficar aqui no vídeo que nós vamos falar, né? Muita gente hoje tem dúvidas como se calcula o valor disponível para quem tem direito ao auxílio acidente e que possibilita diversas vantagens para os segurados, né? Uma delas é você poder continuar trabalhando recebendo esse benefício, né? Diferentemente da maioria dos benefícios de incapacidade, esse se destaca, né? Nós vamos falar do auxílio, passa por perícia, qual é o valor, como é que funciona cálculos. Nós vamos falar tudo isso aqui sobre
esse assunto aqui dentro desse vídeo, então é muito importante que você acompanhe aqui todas as nossas informações, tá? Bom, todo segurado do INSS, exceto o contribuinte facultativo individual, que isso fique muito claro, tá? Tem direito ao auxílio acidentário em caso de acidente ou doença que reduza a sua capacidade para o trabalho. Então, aqueles segurados que pagam carnê, né, que são facultativos, eles não têm direito, tá? No caso, ao auxílio acidentário. O que é o auxílio acidentário? Nós vamos discutir e mostrar aqui mais para frente o que é, tá? Porque existem dois tipos de benefícios. Um você tem algumas vantagens e no outro não, tá? Como não há carência para esse benefício, o segurado pode solicitar o auxílio mesmo que tenha acabado de começar a trabalhar em uma empresa, por exemplo. Tenha começado a fazer a contribuição para o INSS naquele momento. Mesmo que você tenha uma contribuição para o INSS, você já tem direito, no caso, a esse benefício, tá? A única exigência é que a pessoa comprove a relação direta entre o acidente sofrido ou a doença contraída, né, as lesões permanentes, que dificultam aí as suas atividades profissionais, tá? Mas não há uma especificação do grau de comprometimento necessário. Até a mínima redução, olha só, da capacidade laborativa pode ser o suficiente para fazer você ter direito ao auxílio acidente, tá? Para acidentes e doenças ocorridos até 12/11/2019, né, que foi antes da promulgação da reforma da Previdência. Se você sofreu um acidente ou contraiu uma doença dentro dos requisitos do auxílio-doença até 12/11/2019, tem direito adquirido ao benefício com as regras antes da reforma. Olha como é importante. Acidentes antes da reforma da Previdência entrar em vigor, você tem direito adquirido. Nesses casos, antes da reforma da Previdência, o valor do benefício é igual a 50% da média, né, dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994. Por exemplo, se você tinha uma média de 80%, né, dos maiores salários, que dava aí, vamos colocar, entre R$ 2.500, você vai receber R$ 1.250 pelo resto da vida como indenização. Resto da vida, assim, né, até você se aposentar ou você falecer, né, se o benefício ele for concedido, tá? Para acidentes ocorridos depois da reforma da Previdência, até 19/4/2020, vocês vejam como é meio complicado esse benefício. Por quê? Porque ele tem datas específicas, tá? Se o fato gerador ocorreu durante a reforma, né, da MP 905 de 2019, o cálculo vai mudar totalmente e vai ser para pior, tá? Nesse caso, o valor do benefício será com base de 50%, tá, de uma suposta aposentadoria por invalidez recebida por acidente ou doença. Então, para descobrir o valor, você vai ter que calcular quanto você receberia, por exemplo, se você se aposentasse por invalidez no momento do acidente ou da doença, e dividir esse resultado para os dois, tá? Isso até 2020, tá? Até 19 de abril de 2020. Vocês vejam como muda, né? Antes da reforma da Previdência, você tem o direito adquirido nas regras antigas. Um dia depois da reforma da Previdência, né, que foi no dia 13/11/2019, até 19 de abril de 2020, já muda, caiu para 50% do valor da média, né? Você vai calcular como se você estivesse aposentando por invalidez, que seria, no caso aí, 60%, né? A aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência, quando ela não é acidentária, tá? Quando é um acidente que ocorreu, por exemplo, no seu dia de folga, num lazer com a família, você recebe só 60% da média salarial que você tinha quando você estava na ativa. Então, você vai tirar 50% dessa média salarial. Quer dizer, olha aí, de 60%, vamos colocar, é 2.000, vai, que daria a aposentadoria por invalidez que você receber, você passa a receber 1.000, tá? Se fosse nas regras antigas, já seria um outro cálculo, tá? Bom, lembrando que o cálculo desse tipo de aposentadoria é feita com base nos 60% da média de salários recebidos desde julho de 94, tá? E 2% ao ano que exceder 20 anos de contribuição para homem e 15 anos de contribuição para as mulheres. No fim das contas, o valor fica bem menor do que na regra antiga, tá? O auxílio doença, você precisa estar incapacitado de forma temporária para o trabalho, diferente do auxílio acidente, né, em que você ainda consegue trabalhar, mas com uma capacidade reduzida, tá? Ele está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, que diz o seguinte: o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza,
resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então esse benefício ele está previsto em lei. Lembre-se, né? O auxílio acidente pode ser pago por consequências de acidentes de qualquer natureza. Vocês sabiam que existem, no caso, né, dois tipos de auxílios concedidos pelo INSS, o acidentário, tá, e o previdenciário. Outra diferença entre esses dois benefícios é que você poderá trabalhar enquanto receber o auxílio acidente. Olha que coisa boa, tá? Uma das diferenças muito importantes aí, como nós falamos no início do vídeo, tá? E diferenças do auxílio indenizatório e o auxílio acidentário, tá? Bom, vamos começar com um. O auxílio acidente, espécie 94, ele é devido ao segurado acidentado após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho que apresente sequelas, né, que impliquem na redução da sua capacidade laborativa. Já o auxílio acidente comum, né, o código é o B94, ele é um acidente de qualquer natureza, tá? Mas ele também tem direito, para quem passa a receber, a começar a trabalhar e continuar recebendo o auxílio junto com o seu salário mensal da empresa. O auxílio acidente indenizatório é obrigado a conceder aos segurados que sofrem qualquer tipo de acidente que resulte em sequelas, ou seja, que diminua a sua capacidade para o trabalho. O valor dessa indenização é 50%, como nós falamos, depois da reforma da Previdência até a data do 12/4 de 2020, tá? E o auxílio acidentário é um benefício previdenciário INSS, tá? Que é necessário, sim, depois de uma MP em 2022 do ano passado, que foi autorizado a ser chamado para passar por perícias, para ser constatado aí se existe ainda a lesão que gerou esse benefício, tá? O benefício ele é originário por acidente de trabalho ou por doença ocupacional. Vejam bem aí, né, pessoal? Como é importante ter essas informações. Aí, no caso de chamar de indenizatório, ele é indenizatório porque o INSS vai pagar para você como uma indenização mensal. Você pode retornar ao trabalho e receber aí, como nós falamos, um valor, né, dependendo aí da data, um valor que você pode receber junto com o seu salário. A indenização, por exemplo, no caso aí, uma lesão muito grave que você teve, perdeu um membro, uma incapacidade, por exemplo, que não foi total, mas ela reduziu muito, né, a sua potencialidade, né, na sua função, você pode não ter se aposentado por invalidez, mas você pode entrar na Justiça Comum pedindo aí uma indenização para a empresa, né, no caso, né. Se for uma perda de um membro que te aposente por invalidez, lembrando, o auxílio acidente ele não acumula com aposentadorias, tá, pessoal? No caso aí você vai ficar com a aposentadoria e vai entrar na justiça pedindo a indenização por essa perda de membro, por essa lesão que te fez aposentar por invalidez, devido aí, por exemplo, uma negligência da empresa que não fornecia, por exemplo, um equipamento de segurança, que obrigava você a trabalhar acima da carga horária, né, devido a metas que tinha para cumprir. Existem diversos problemas relacionados a empresas, né, que fazem esse tipo de coisa com o funcionário e acaba acontecendo um acidente. Nesses casos, você abre um processo pedindo indenização pela essa lesão grave que você ficou, né, que vai lhe incapacitar aí para o resto da sua vida. Agora, prepare-se que a empresa vai vir com um batalhão de advogados em cima, dizendo que foi você o responsável total, né, que você foi negligente, que você não teve cuidados, né, por exemplo, para manusear um equipamento, uma ferramenta. Então é bom se preparar. Qualquer dúvida que você tenha, consulte um advogado, que ele vai saber bem lhe orientar e dar agilidade num processo, tá? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da informação, que ela tenha sido importante, esclarecedora, tenha tirado dúvidas, tá? É para isso que nós estamos aqui, tá? Então, se gostou do nosso trabalho aqui, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você sempre receber nossos novos conteúdos diários, que podem ajudar você a resolver qualquer problema do INSS. E aproveite também todos os conteúdos já postados aqui no canal, que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que também vão lhe ajudar. São muitos vídeos, muito conteúdo atualizado e importante, que o conhecimento para você é tudo, né? Porque hoje você pode não estar passando por nenhum problema, mas se acontecer algo, você sabe o que fazer. Então não perca nossos vídeos aqui no canal, tá? E se inscrevendo e ativando o sininho, você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a tua casa, a sua família, com paz, prosperidade, saúde, harmonia. Que essa semana que começou
nós possamos aí ter força para continuar seguindo em frente, superando os obstáculos, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, tá? Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.